Começou hoje na Guiné-Bissau uma greve de 3 dias na função pública. A UNTG justifica esta paralisação com o que chama de incongruências demonstradas pelo governo e desorganização da administração pública. A greve vai realizar-se por períodos de 3 dias, entre terça e quinta-feira, durante todas as semanas do mês de novembro, segundo o pré-aviso enviado ao governo da Guiné-Bissau e divulgado à imprensa. Desde dezembro de 2020 que a UNTG tem promovido greves na função pública para exigir do governo a exoneração de funcionários contratados sem concurso público, melhoria de condições laborais e o aumento do salário mínimo dos atuais 50 mil francos CFA, 76 euros, para o dobro. O líder do Partido de Unidade Nacional da Guiné-Bissau denunciou a alegada circulação de dinheiro sujo na política do país, que apontou como fonte de constante instabilidade. Idrissa Jaló não mencionou os nomes de países que alegadamente injetam estes dinheiros, mas diz que são Estados com interesses na Guiné-Bissau. O líder do Partido de Unidade Nacional denuncia dinheiro sujo na política guineense. Idrissa Jaló fez a denúncia numa conferência de imprensa sobre o estado do país, na qual diz que vai exigir à Comissão Nacional de Eleições a obrigatoriedade dos partidos prestarem contas da campanha eleitoral. Porque dinheiro sujo, que é fonte de tudo corrupção, de perversão do nosso sistema. E é corrupção, que é cultura antidemocrática que tem na Guiné-Bissau, onde está nela hoje. O político promete reuniões nos bairros para esclarecer à população que o problema da Guiné-Bissau não é a CDAO e pediu aos guineenses para assumirem as suas responsabilidades como um povo. Ao chefe do Estado, não convida o Presidente da República para ele também ter noção de gravidade desse, para ser um fator de estabilidade e não um fator que não agrava a crise. E se não mistir resolver o problema, quem que mistir resolver o problema e tem que sair na lógica de defender esse partido ou seus amigos. E tem que estar riba e tomar como único bússola interesse nacional. O atual sistema político, segundo Jaló, merece reformas profundas, a começar pelo Parlamento. Deu vários exemplos de golpes de Estado no país e alianças partidárias que não permitiram a estabilização do país. E afiançou: não tem uma classe política poderosa, maioritariamente que acredita na democracia. Nenhum partido que esteve na subversão, no qual vi lá um dia e fala como a mim, nenhum partido, não alberga dirigentes, militantes, responsáveis de tudo é caos que o país não vive. Idrissa Jaló sustenta que os políticos são responsáveis pela constante instabilidade na Guiné-Bissau. Cimeira sobre mudanças climáticas das Nações Unidas em Glasgow, na Escócia. Hoje foi o dia em que os chefes de Estado e de Governo dos países africanos de língua portuguesa discursaram. O primeiro foi o presidente da Guiné-Bissau. Umaru Sissoko Embaló reiterou o compromisso do país em reduzir as emissões de gases com efeito de estufa em 30% até 2030. Gostaria de aproveitar esta importante ocasião em que mais uma vez nos reunimos para repensar o futuro do nosso planeta e da nossa própria existência e para enaltecer que o meu país, Guiné-Bissau, um país altamente ameaçado pela subida de nível do mar, erosão costeira, entre os outros riscos ligados às alterações climáticas e com inúmeras vulnerabilidades extremas por ser um país africano, um país menos avançado e um pequeno estado insular em desenvolvimento, é que participa apenas de forma insignificante nas emissões globais de gases com efeito de estufa. E na sua contribuição nacional, determinada e atualizada, está bem patente o seu compromisso com uma meta quantificada de redução de emissões que cobre os principais setores, ou seja, a agricultura, floresta, nos usos de solo, a fulo, energias e resíduos. E isso acresce uma outra meta ambiciosa de reduções nas emissões de gases com efeito de estufa, ou seja, de menos de 30%
até 2030, comparação com o cenário de referência. O Alto Comissariado para a Covid-19 na Guiné-Bissau apresentou o Certificado Digital de Vacinação com o objetivo de integrar o país na mobilidade facilitada pela vacina. O Alto Comissariado fez o lançamento digital do certificado da Covid-19. O objetivo é para que o certificado seja aceito internacionalmente. Lançamento do certificado digital da vacinação contra a Covid-19, que vai permitir às pessoas ter um certificado com um código de autenticidade e que permitirá ser apresentado tanto no telemóvel como também em versão papel. E estamos a trabalhar numa plataforma continental com a União Africana para que seja um certificado aceite nos outros países da região e facilitar as viagens internacionais. Ao mesmo tempo que também temos que trabalhar com os países da União Europeia e os outros países do mundo para que o nosso certificado possa ser internacionalmente aceito. As autoridades guineenses apostam na validação deste certificado, lutando contra a falsificação. Hoje é dia dos fiéis defuntos na Guiné-Bissau, feriado nacional. Desde cedo, centenas de pessoas foram ao cemitério municipal de Bissau e de Antula para homenagear os seus mortos. Todos os caminhos cruzaram aos cemitérios municipal e de Antula. Dezenas de fiéis foram render homenagem aos entes já falecidos. O momento foi de muita emoção e de muito sentimento. As emoções foram fortes e muitos não conseguiram conter as lágrimas. Foi um momento muito triste e de muitas saudades. Que é dia de fiéis defuntos, que é celebrado por Igreja Católica desde o século V. Então, portanto, escolheriam um dia desses para que possam, de facto, visitar entes queridos que já não está entre nós. Os cristãos, não é? E mesmo aqueles que não são cristãos, aqueles que têm os seus entes queridos, passam por cá para visitar, para lembrar aquilo que passaram e com quem passaram e pronto, é um dia muito importante para nós e para mim. Se mal se dia de fiéis de defunto, lembro minha mãe, minha irmã, meus irmãos, aquilo que disse concretamente para dizer coroa de cada. Os familiares juntaram-se às sepulturas para render homenagem aos entes já falecidos. A Embaixada da Guiné-Bissau em Cabo Verde não sabe quantos guineenses vivem no arquipélago. A afirmação foi feita pela embaixadora Basiliana Tavares durante uma visita à ilha de São Vicente. Basiliana Tavares estabeleceu contactos com a comunidade guineense residente na ilha de São Vicente. A diplomata assumiu a Embaixada da Guiné-Bissau em Cabo Verde em junho último e uma das primeiras constatações foi a falta de dados estatísticos sobre o número de guineenses residentes no arquipélago. Primeira coisa que eu questionei é dados estatísticos de quantos guineenses vivem aqui no território nacional de Cabo Verde, em todo o Cabo Verde. Não existe. Não existe. Agora, esta vai constituir nas tarefas ou nas prioridades das minhas prioridades, e esta questão fará parte disso. Porque nós, a nova equipa, a nova gestão da Embaixada, tem que saber com quem está a lidar. A Embaixada já está a trabalhar no sentido de resolver esta situação. Contactos já estão a ser estabelecidos com as diversas associações de guineenses no sentido de obter dados fiáveis. Também já foi criado um núcleo de apoio na Embaixada. Nós criamos também na nossa Embaixada um gabinete denominado Núcleo de Apoio ao Processo de Regularização da situação, de regularização extraordinária da situação dos imigrantes. Colocamos lá um filho da Guiné-Bissau, que é um jurista, para poder facilitar, orientar melhor os nossos concidadãos, tendo em conta muitos deles têm limitações em termos literários. Depois de São Vicente, Basiliana Tavares continua o seu périplo pelas ilhas, com visitas ao Sal e à Boa Vista, com o mesmo propósito, conhecer a realidade dos compatriotas e inteirar-se dos seus principais problemas e preocupações.
É tudo nesta edição. Muito obrigada por nos ter acompanhado. Fique bem. Até amanhã.